Elliot King era considerado com razão um dos melhores especialistas do hospital. Sendo um talentoso cirurgião, ele fazia tudo para salvar seus pacientes, não apenas suas vidas, mas também sua saúde. Aos 32 anos, Elliot tinha tudo o que precisava para viver uma vida confortável, uma casa grande, um carro novo e um emprego favorito que se tornou o significado de sua vida. Infelizmente, sua vida pessoal não estava indo tão bem quanto a profissional. Elliot já havia tentado se casar uma vez, mas eles só conseguiram ficar juntos por 2 anos. Era uma situação em que duas pessoas pareciam ter sentimentos um pelo outro, mas acabaram sendo uma má combinação. Felizmente, eles tiveram coragem de admitir seu erro a tempo. Elliot gostava de seu estilo de vida e seu status de solteirão incorrigível apenas confirmava essa teoria. Claro, a vida solitária tinha suas desvantagens, sendo a principal o fato de que sempre havia uma verdadeira bagunça em sua casa. Isso não significava que Elliot não gostava quando sua casa estava limpa ou era desorganizado. Horários de trabalho irregulares, turnos noturnos e muitas horas de cirurgias extenuantes consumiam muito tempo e energia que, de outra forma, teriam sido direcionados para outras coisas na vida do homem. Ele precisava reconsiderar sua visão sobre a vida. O jovem cirurgião tentou não se preocupar muito com isso, embora não fosse que ele fosse totalmente contra ter um relacionamento, mas na maioria das vezes suas tentativas de começar não levavam a nada a sério. Tendo resignado à ideia de ficar solteiro para sempre, Elliot simplesmente vivia sua vida como era, o que algumas pessoas achavam inaceitável. As pequenas dificuldades cotidianas não o incomodavam muito, pelo contrário. Elas o tornavam mais atento e envolvido em sua própria vida. Por exemplo, ao retornar para casa após uma noite difícil de trabalho, Elliot se lembrou que sua geladeira estava vazia e percebeu que se não fizesse algo a respeito, não só teria que ir para casa sem almoço, mas também sem jantar. Felizmente, havia um supermercado próximo, cuja localização era extremamente conveniente para Elliot. Deixando seu SUV no estacionamento, o homem saiu do carro e seguiu em direção à loja. O clima lá fora estava frio e nublado, com rajadas de vento penetrantes. Elliot tremia e levantou a gola de seu casaco, acelerando o passo. De repente, ele viu uma mãe jovem com um menino de cerca de 6 anos parados na entrada, tremendo de frio. A mulher estava pedindo dinheiro para comprar pão, dizendo aos transeuntes que sua bolsa tinha sido roubada. A mulher e o menino claramente não eram mendigos, e Elliot imediatamente notou isso. As lágrimas congelaram nos olhos da mulher, o que fez o coração do jovem cirurgião afundar. As roupas da estranha pareciam velhas e surradas, permitindo que Elliot concluísse que eles estavam vivendo muito mal. Enquanto isso, a mulher abaixava os olhos envergonhada toda vez que alguém lhe dava alguns centavos. Elliot não foi exceção e tirou todo o dinheiro de seus bolsos para dar à estranha. Ele poderia usar seu cartão para pagar no supermercado, então dar todo o seu dinheiro não era um problema. Tendo se aproximado da mulher, Elliot entregou o dinheiro a ela e depois perguntou cuidadosamente: "Senhora, há mais alguma coisa que eu possa ajudá-la?" A estranha olhou para o cirurgião e balançou a cabeça um tanto hesitante. Nesse momento, Elliot se pegou pensando que precisava ajudar a mulher e seu filho. "Sabe de uma coisa, não fique aí no frio. Por favor, espere por mim no carro, está bem? Pelo menos você terá a chance de se aquecer enquanto espera. Aqui estão as chaves, pressione o botão do alarme e a porta abrirá." "Veja aquele SUV preto ali", disse Elliot apontando para seu carro. A mulher timidamente pegou as chaves de sua mão e, depois de um momento de indecisão, foi em direção ao carro. Entrou na loja quando percebeu que o menino mancava, o coração do homem foi mais uma vez espremido por um espasmo excruciante. Ele entrou no supermercado e comprou intencionalmente mais comida do que realmente precisava. Isso se deveu ao fato de que Elliot teve uma ideia muito interessante. O homem não entendia muito bem por que pensou nisso, mas do jeito que ele via, era uma grande oportunidade que não deveria ser perdida.
Tendo comprado 2 sacolas enormes de mantimentos, Elliot dirigiu-se ao seu Dodge. Ao abrir a porta, ele ficou feliz em notar que o menino e sua mãe já estavam mais descontraídos e se sentindo muito melhor. Não só isso, o garoto gostou tanto do carro de Elliot que ficou tentando apertar todos os botões do painel, escondendo um sorriso no canto dos lábios. Elliot colocou as sacolas no banco de trás ao lado do menino e sentou-se ao volante. A mulher sentada no banco do passageiro ficou visivelmente tensa. Estava claro que ela estava preocupada. Ela olhou para o motorista com apreensão. Elliot pausou por um momento e então compartilhou a ideia que teve no supermercado. Por favor, não interprete mal, senhorita, mas tenho a sensação de que você está tendo problemas não apenas com dinheiro, mas também com moradia. Acontece que moro sozinho e passo a maior parte dos meus dias no trabalho. Você estaria disposta a ser minha empregada com alojamento, é claro, e um bom salário? Tendo ouvido a proposta de Elliot, a mulher ficou vermelha até as raízes do cabelo. Pensando que a mulher estava preocupada em morar com um estranho, o cirurgião apressou-se em acrescentar: por favor, não tenha medo. Eu não vou machucá-la e não tenho nada em comum com todos aqueles vilões dos contos de fadas. Sou um cirurgião e realmente preciso da sua ajuda. A mulher lançou um olhar alarmado para o menino e viu que ele estava acenando feliz com o chapéu. Então ela reuniu coragem e respondeu: eu concordo, você é muito perspicaz. É verdade, Ethan e eu não temos onde morar. Fui assaltada no ônibus e todas as nossas economias estavam na minha carteira. O menino no banco de trás bateu palmas felizmente. Que legal, agora posso andar neste carro sempre que quiser. Elliot sorriu e olhou para sua mãe. Como a viagem para a casa de Elliot durava cerca de 20 minutos, uma conversa animada começou entre ele e seus companheiros. Aconteceu que o nome da mulher era Nancy Douglas e seu filho de 6 anos era Ethan. Eles costumavam morar nos subúrbios, mas agora decidiram se mudar para a metrópole em busca de uma vida melhor. Elliot tinha visto muitos casos como esse em sua vida e sabia que na maioria das vezes essas pessoas acabavam vivendo com o dinheiro contado e economizando cada centavo. Mas quando Elliot soube de onde exatamente seus novos conhecidos vieram, seu coração afundou mais uma vez. Ele conhecia aquele lugar há 7 anos. As lembranças daquele tempo pareciam tão distantes e quase irreais agora. Era um dia chuvoso de outono. Elliot estava dirigindo pela rodovia no velho Chevy de seu pai. Claro, o futuro cirurgião não tinha como saber que em apenas um quarto de milha seu carro quebraria e pararia no meio da estrada, como se enraizado no lugar. Naquele dia, Elliot estava voltando para casa depois de visitar seus amigos que moravam nos subúrbios. Como a sorte teria, o tempo estava terrível, a chuva forte e as rajadas de vento fortes tornavam praticamente impossível cavar debaixo do capô do carro. A estrada estava inundada por córregos lamacentos e parecia deserta, o que incomodou inexprimivelmente o estudante de medicina em apuros. Depois de virar a cabeça para a direita, o homem viu de repente uma estrada que levava a uma pequena fazenda. E se eu pedisse ajuda aos locais? Logo vai escurecer e então eu definitivamente terei que passar a noite no meu carro, pensou Elliot. Pareceu-lhe a única decisão correta na época. Obrigado, o jovem sempre foi um homem de ação e nunca teve medo de dificuldades. Já estava chovendo muito e o vento uivava com raiva. Tentando não se sujar com a lama pegajosa que cobria a estrada de terra, Elliot se apressou em direção à fazenda. O jovem teve que caminhar cerca de meio quilômetro na chuva forte antes de chegar aos prédios da fazenda, atrás dos quais ele podia ver a casa dos donos da fazenda. Tremendo de frio, Elliot se aproximou da casa e bateu na porta. Uma luz estava acesa lá dentro, o que aumentou as chances do homem de sucesso. Logo ele ouviu a chave virando na fechadura e uma jovem morena bonita de cerca de 20 anos apareceu no batente. Vendo o homem todo molhado na sua frente, ela suspirou suavemente e o convidou para entrar em casa sem mais delongas. Naquele momento, o hóspede não pôde deixar de admirar a compostura dela.
A jovem não era apenas corajosa o suficiente para deixar um estranho entrar em sua casa, mas também se comportou como se esse tipo de coisa acontecesse com ela quase todos os dias. Como se descobriu mais tarde, o nome da jovem era Vanessa e ela havia vivido nessa fazenda a vida toda. Depois de ouvir a história confusa de Elliot, a jovem o tratou com um chá quente e trouxe uma troca de roupas antigas do pai de Elliot. Para a sincera surpresa de Elliot, Vanessa não era apenas hospitaleira, mas também muito interessante de conversar. Durante a conversa, Elliot descobriu que a irmã mais nova dela trabalhava como vendedora em uma floricultura e a mãe dela estava no hospital se recuperando de um ataque cardíaco. O pai de Vanessa havia morrido há 5 anos em um acidente industrial. Ela ficou na fazenda para cuidar dela por algum motivo. Elliot se sentiu muito confortável ao redor dessa bela jovem. O jovem não tinha dúvidas em seu coração de que Vanessa correspondia aos seus sentimentos. Elliot e Vanessa estavam tão atraídos um pelo outro que quando se encontraram nos braços um do outro, nenhum deles ficou surpreso. Claro, os jovens se entenderam. Eles sabiam que poderiam nunca mais se ver novamente. Aquela noite acabou sendo tanto o primeiro quanto o último encontro deles. Pareceu uma loucura real que durou apenas algumas horas e terminou de manhã, quando o feitiço do amor foi dissipado como se fosse mágica. Elliot nunca mais voltou àquela área desde então e não sabia como Vanessa estava indo. 7 anos haviam se passado desde aquele encontro e seria muito estúpido esperar por qualquer tipo de relacionamento agora. Sacudindo as lembranças, Elliot perguntou cuidadosamente a Nancy sobre o motivo da tardança de seu filho. Oh, é uma história bastante desagradável, disse Nancy. Ethan subiu em uma árvore uma vez, mas tropeçou e caiu. Ele teve uma fratura deslocada no tornozelo. Existe uma cirurgia que poderia ajudá-lo a se livrar da coxadura, mas custa muito dinheiro. Nancy sentou-se com um suspiro triste. Elliot balançou a cabeça com simpatia e diminuiu a velocidade antes de estacionar o carro em frente à sua casa. Uau! É aqui que vamos morar agora, exclamou Ethan, admirado. Parece que sim, respondeu Nancy, lançando um olhar inquisitivo ao dono da casa. Elliot sorriu, tirou as compras do carro e seguiu em direção à casa. Ethan e Nancy o seguiram. Desnecessário dizer que a família dos subúrbios nunca tinha visto tanto luxo, apesar de Elliot mesmo não considerar sua casa aconchegante nada de especial ou mais sofisticado do que as normas geralmente aceitas. Depois de preparar um jantar rápido com as compras que fez, Elliot convidou seus convidados para comer e depois os levou para fazer um tour pela casa e mostrou-lhes seu quarto. Durante todo esse tempo, Nancy se sentiu desconfortável e deslocada na grande e luxuosa casa. No dia seguinte, Nancy acordou antes. Enquanto todos ainda dormiam, Nancy fez o café da manhã e depois começou a limpar a casa. Quando Elliot viu o resultado do trabalho da sua nova empregada, sua alegria não teve limites. Agora ele não sentia mais vergonha de convidar seus pais ou colegas para casa. Você é uma verdadeira mágica, uma verdadeira fada da limpeza, disse Elliot sorrindo. As bochechas de Nancy coraram imediatamente com o elogio do homem. Depois do café da manhã, Elliot desejou um bom dia para Ethan e foi trabalhar. Ao mesmo tempo, o homem não se sentiu nem um pouco preocupado em deixar os estranhos sozinhos em sua casa durante o dia. Tudo o que ele conseguia pensar era em Nancy e Ethan. A história do garoto e sua mãe despertou os sentimentos mais sinceros e gentis na alma do jovem cirurgião. Elliot não se sentia assim há muito tempo, e essa realização encheu seu coração de alegria pura. Agora, ele sempre se apressava em voltar para casa depois do trabalho, porque um delicioso jantar na companhia de Nancy e Ethan sempre o aguardava. Depois do jantar, Elliot geralmente jogava videogame com o garoto, algumas partidas de hóquei ou basquete. Ethan adorava ouvir Elliot falar sobre seu trabalho, e o tempo parecia voar, fazendo seus próprios ajustes e mentiras sobre os heróis dessa história incrível. Aconteceu que, em apenas alguns meses, Elliot inadvertidamente se apegou a Nancy e Ethan. Claro que ele nem sequer pensava em qualquer tipo de relacionamento sério, pois os sentimentos que ele tinha eram mais de natureza platônica.
É difícil dizer como suas vidas teriam se desenvolvido se um dia Ethan não tivesse sido convidado para sua reunião de colegial. Como o homem não era casado, ele se sentiu desconfortável em comparecer à reunião sozinho, sabendo que a maioria de seus colegas estaria lá com seus cônjuges. Foi quando Elliot teve a ideia de levar Nancy e Ethan com ele. No fundo de sua alma, o cirurgião pensou nisso mais como uma brincadeira ou uma travessura inocente. Sendo naturalmente modesta, a mulher recusou-se a ir com ele no começo, mas quando percebeu as verdadeiras intenções de Elliot, mudou de ideia. Antes do evento, o jovem cirurgião comprou um belo vestido de noite para Nancy e um terno para Ethan. A reunião aconteceria de volta na escola que deu a Elliot seu começo na vida. Quando os três chegaram ao salão de assembleias, já estava lotado de pessoas. As paredes estavam cobertas por fotografias dos graduados mais bem-sucedidos, bem como daqueles que morreram antes do tempo. De repente, Nancy parou na frente de uma das fotografias e soltou a mão de Elliot. Havia lágrimas nos olhos da mulher, que rapidamente começaram a correr por suas bochechas. Elliot olhou para sua companheira surpreso, depois virou seu olhar para a fotografia moldurada em preto na parede. O rosto da jovem na foto parecia vagamente familiar para Elliot, mas quando ele se lembrou de quem ela era, seu coração quase explodiu de dor. Vanessa, murmurou o homem e involuntariamente deu um passo para trás. Nancy tremeu e parou de chorar, olhando para seus companheiros. Você conhecia minha irmã? Ela perguntou com soluços. Agora era a vez de Elliot ficar surpreso. Mas o que Nancy disse a seguir realmente o chocou. Descobriu-se que Nancy era a irmã mais nova da própria Vanessa, com quem Elliot teve aquela memorável noite de amor há 7 anos. Vanessa morreu no parto por causa de uma hemorragia interna, e Ethan é seu filho. Na verdade, ninguém sabia quem era o pai do menino. Eu nunca contei a verdade a Ethan e simplesmente me tornei sua mãe, sussurrou Nancy, gaguejando em cada palavra. Foi só então que Ethan percebeu o verdadeiro significado do que Nancy estava dizendo. Aparentemente, o homem passou inadvertidamente a noite com a graduada da mesma escola que ele havia frequentado, e agora, por vontade do destino, ele levou a irmã de Vanessa e o menino que poderia muito bem ser seu próprio filho. Levando Nancy e Ethan pela mão, Elliot os levou para fora, onde se ajoelhou diante deles e pediu perdão. Claro, Ethan não tinha ideia do porquê de Elliot estar se comportando tão estranhamente, mas Nancy entendia tudo sem palavras. Por alguma absurda coincidência, o destino trouxe a mulher para alguém que era indiretamente responsável pela morte de sua irmã mais velha. Vanessa era orgulhosa por natureza e queria criar seu filho sozinha, mas o destino tinha outros planos. Embora não fosse realmente culpa de Elliot, ele ainda se sentia mal com isso. Quando eles voltaram para casa, a primeira coisa que Elliot fez foi ligar para seu amigo que tratava de lesões do sistema músculo-esquelético. Elliot queria dar ao menino uma nova vida na qual não haveria lugar para deficiência e pobreza. Um teste de DNA realizado posteriormente confirmou apenas a suspeita do cirurgião de que Ethan era seu filho. Tendo provado sua paternidade, Elliot não apenas acolheu o menino, mas também fez a Nancy uma proposta formal de casamento. O homem estava 100% certo de que estava fazendo a coisa certa e que Vanessa o observava do céu e certamente aprovava sua decisão. Queridos amigos, chegamos ao final de uma história em áudio. Deixe seu comentário, seu like e se inscreva. Tchau, até nosso próximo vídeo.